Toda marca para vender mais, ela precisa de uma coisa muito clara. Ela precisa ter uma história que realmente faça as pessoas comprarem, porque no final do dia, marketing é uma história contada sobre uma embalagem. E a qualidade das suas histórias vai definir a qualidade e a forma como as pessoas vão olhar para o seu produto e para o seu serviço. Porque nunca se esqueça, no final do dia, pessoas não compram produtos, pessoas não compram serviços, pessoas compram uma percepção. E no vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre como construir realmente uma história que faça as pessoas desejarem a sua marca, mesmo que elas não precisem. E quando a gente entende e empreende, além disso tudo, compreende como a mente humana funciona, sobre a psicologia das marcas e o que elas fazem para vender mais, a gente entende então quais mecanismos usar para a nossa empresa para que ela ganhe mais dinheiro, atraia os clientes certos e não só isso, seja lembrada pelas pessoas que estiveram presentes comprando nosso produto ou nosso serviço. Bom, estou aqui com convidados especiais hoje, estou aqui com o Alan, estou aqui com o Thomas, eu estou aqui com o Arthur, eu estou aqui com o Eric também, que é um cliente nosso, veio aqui exclusivamente para o nosso vídeo. E eu quero começar com um tema aqui que muitas vezes então não fica muito claro para as pessoas, que eu queria trazer sobre o que eu introduzi aqui, né? Eu queria que essa frase, ela cunhasse o eixo da nossa conversa aqui hoje. Marketing é a história contada sobre uma embalagem. E com esse ponto de partida, que eu quero que a gente comece a olhar de fato para a nossa conversa e, a partir disso, a gente comece de fato a dialogar. Então vamos lá. Marketing é uma história contada sobre uma embalagem. Em 2022, eu fui para a Disney pela primeira vez na minha vida. Eu me lembro até hoje que quando eu fui para lá, eu primeiramente não queria ir porque eu estava em Paris, estava vendo museus, coisas que eu adoro e etc. E a Gabi, minha esposa, inventou na época, não era minha esposa ainda, a gente já era noivo, ela inventou na época de, cara, quero ir na Disney. Eu falei assim, puta programa de bosta, né, cara? Que Disney é casa do cacete, ver aquele rato idiota, entendeu? Já passei a minha fase de criança, não quero ir não. Mó revoltado, cara, não queria ir ver a porra do rato. E aí, obviamente, né, ela como uma boa colérica e uma boa mulher, obviamente, né, eu queria ir lá na Disney, né? Exatamente. Eu só não sabia ainda que tu Eu só não sabia que eu queria ir, mas eu queria ir, né? Beleza. Porra, vamos na Disney então. Tá. Depois de bico ali, bravo, né? Pô, perdendo meu tempo aqui, né? Eu podia ir lá no Panteão hoje, porra, sei lá, né? Tá, vamos lá, a gente pegou um trem. Então a gente tava em Paris, né? Então a gente pegou um trem. Foi uma hora de trem, mais ou menos, e aí daqui a pouco o parque foi se aproximando, aquela coisa monumental, né, de longe, assim. A gente chegou no parque e tal, compramos os ingressos. E, cara, ali algo começou a mudar em mim. Porque, na época, né, eu já estava trabalhando já com marca, já tinha feito aí pelo menos uma centena ou quase 200 marcas na época. E ali, cara, eu comecei a olhar para tudo aquilo. Eu já estudava simbólica, já tinha alguns anos. E eu falei assim, bicho, isso aqui é sensacional, cara. Eu entrei no parque, passei pelo portão lá, fui revistado pelos seguranças e tal, entrei. E assim que eu entrei, porque na entrada do parque tem o famoso castelo, né? Tem o castelo lá da Disney. É o castelo da Cinderela, não é? Eu não lembro, né? A audiência que tá assistindo em casa aí, quem é fã de Disney, nossa, como é que pode errar, né? Enfim, pô, eu não sei, cara. Eu fui 4, 5 vezes já e não sei. Mas enfim, tem o castelo lá. E aí, vi o castelo e, para chegar até o castelo, existe uma espécie de uma pequena avenida que simula comércios e, de fato, dentro aí de cada lojinha é um comércio, é lojinha de souvenir, ou se não é um Starbucks, ou se não é para comer um negocinho gostoso, enfim. Então é uma rua, beleza? Uma avenida assim, é uma rua. Só que, cara, pensa numa rua brutalmente lotada como um formigueiro, mas muito aconchegante. Muito aconchegante. Cara, dá vontade, assim, eu só de contar essa história agora, se eu tivesse essa possibilidade hoje, não tenho porque eu vou amanhã dar o IPM, né, então não vai dar, tem 100 empresas esperando a gente amanhã pra eu dar o nosso treinamento, mas, cara, se eu não tivesse esse compromisso e eu tivesse com a agenda meia boba, eu juro, cara, adoraria pagar uma passagem ali pra Orlando e dar um pulinho lá naquela avenida, porque você se sente tão em casa e você se sente tão acolhido. Você fala assim, cara, como é que alguém pôde imaginar essa arquitetura? Pega o ponto da história que eu vou trazer. Marketing é a história contada sobre uma embalagem, beleza. E aí eu andando por lá, vendo toda essa beleza, essa poesia. Então eu me lembro muito bem, cara, cada detalhe, até posso procurar aqui nas minhas fotos depois. Eu fui tirando foto, eu fui no toalete
E, cara, cada coisinha assim bonita que eu via, a luminária, eu tirava foto de tudo, cara. Porque eu fiquei tão deslumbrado, porque eu via que todos os móveis, toda a parte estética, toda a iluminação, todas as cores, todas as texturas, tudo conversava, cara. Não tinha nada anti-estético, não tinha nada que não conversava com outro item. Tudo muito pensado. O que eu tava vendo ali na minha frente? Um puta produto. Mas aí vem a outra camada que a Disney faz muito bem. Eles dão significado àquilo que você está vendo. Beleza? Então, vamos lá. Eu nessa ruinha principal, eu fui lá num lugar do parque que contava a história daquela ruazinha. Bem, então você pensa, eu muito curioso, sou um cara que gosta muito de museu, então gosto de ler plaquinha de museu, né? E aí, lá naquela ruinhazinha, tinha um local lá que explicava o que era aquela ruazinha. Cara, aí explicou que aquela rua, ela lembrava uma das cidades que o Disney morou, na qual ele gostou muito de morar porque ele se sentia muito acolhido e em casa. Também contou a história que quando o Disney foi pensar naquela rua, ele foi pro Tivoli, que na época era os jardins mais lindos do mundo, que são os jardins da Dinamarca. E eu já fui no Tivoli, na Dinamarca. E, cara, de fato, tem um parque lá, né? Um parque de diversão também, e tem os jardins do Tivoli. Cara, são muito acolhedores, né? Assim, eu não sei explicar, mas dá vontade de ficar lá. Revive o sentimento, né? Assim, não é que revive o sentimento, gera o sentimento de acolhimento, gera o sentimento de, cara, isso aqui é gostoso de ficar. E o Disney, então, quando ele foi fazer essa rua principal que dá acesso ao parque, então, beleza, você passou lá pela portaria, andou pra caralho, que é tudo longe, né? Passou pela portaria, andou. Assim que você passa pela portaria, aí no caso, você tem assim, né, eu vou chamar de hall assim, né? É um zero assim, com as casas que dá para essa avenida e no fundo tá o castelo, beleza? Então, até vou achar essa foto aqui pra audiência ver também, é legal pra caramba, né? Disney, só colocar aqui. Você chegou no parque, você passa primeiro por um outro hall, que é bonito também, que tem um monte de casa. E aqui, ó, são, né, todas essas construções aqui e o parque tá lá no fundo, né? Cara, a sensação, como eu dizia, de acolhimento era muito boa, só que daí a Disney ela adiciona uma camada ali de significado. Então vamos lá. O Disney, para construir isso aqui, ele se lembrou de uma cidade que ele morou, que era muito acolhedor, o povo era muito acolhedor, inclusive o treinamento dos funcionários é muito com base no que ele viveu nessa cidade, até hoje que existe lá na Disney uma coisa que eles chamam de Universidade Disney. É um prédio de 4 andares enorme, que as pessoas, para começarem a trabalhar na Disney, elas são formadas de 1 a 6 meses antes de ir para o parque. Né? Eu fui lá fazer um curso na Disney, eu fui nos bastidores da Disney, a gente viu a Universidade Disney, é bizarro, é muito legal. Você fez que curso que eles oferecem? Eu fiz o curso da Disney, eu fui lá nos Estados Unidos, eu fui lá e fiz o curso lá, cara, é muito legal, foi muito legal. Bom, então ele foi no Tivoli também, esse parque, e ali, foi nesse momento, cara, que eu entendi uma coisa: marketing, em última instância, é uma história contada sobre uma embalagem. Porque veja, se a embalagem é boa, o produto com certeza, ou na maioria das vezes, vai ser bom. E acima de qualquer coisa, a história define a percepção que você vai ter, então, do produto. A história vai definir a percepção que você vai ter do local. Então vamos lá. Como é que eu articulo isso aqui com a Disney? Olhando para ela, e como é que eu vou articular isso aqui para você, né? Para tua marca, para tua empresa? Veja bem, a qualidade das histórias que eu ouvi da Disney, então, desde as histórias que eu lia em cada canto do parque, porque em cada canto do parque tem história e tem um motivo do porquê aquilo está ali. Não é só uma ponte, a ponte XYZ, não é só essa avenida, é a avenida XYZ. Tudo tem uma camada de significado histórico. Eu descobri uma coisa, cara, para uma empresa ter uma percepção maior, ela tem que contar boas histórias. Ela tem que contar quem ela é. Ela tem que mostrar quem ela é.
porque senão ela não consegue transmitir para as pessoas exatamente a percepção que ela precisa transmitir. Porque a percepção na alma humana, na mente humana, só é fabricada a partir do quê? A partir de uma história. Por isso que muitas pessoas que nem foram na Disney falam que é bom, né? Muitas pessoas que nem foram na Disney, elas têm o desejo de ir na Disney, porque elas ouviram boas histórias de quem foi. Elas ouviram boas histórias, além de quem foi, da própria Disney, que faz uma boa propaganda. Então a Disney faz uma boa propaganda. Então vamos lá. Marketing é uma história contada sobre uma embalagem. E se você olha para o Instagram hoje, para o YouTube, é meio que isso, né? É uma história contada sobre uma embalagem. Porque você não tem acesso ao produto. Você não consegue tocar no produto da pessoa. Você não consegue tocar no serviço da pessoa. Você só toca na percepção. Gerada através de uma história. Gerada através de um post. E aí vem a qualidade das suas histórias, define a qualidade da percepção que você gera, que você fabrica na mente do outro. E com isso, a gente chega onde eu realmente queria chegar com essa nossa história aqui, essa conversa. Então, lá na Disney que eu cunhei essa frase na minha cabeça, e eu lembro até hoje, eu compartilhei essa frase com um grande amigo, Paulo Lepori. O Paulo Lepori, cara, já escreveu, sei lá, centenas de livros. É um intelectual brilhante, assim, um marqueteiro bizarro. E eu me lembro até hoje, quando eu formulei essa frase aí na minha cabeça, eu mandei pra ele falou assim, uou, cara, caralho, que sintetização brilhante, né, tal. Eu falei assim, cara, eu acho que é isso aí, porque é uma história maneira, faz as pessoas quererem, e aí eu comecei a ver marca de uma forma diferente desde então. E como é que você posiciona a marca num local na mente? Como que eu pego a marca, então a coisa marca, que vende um produto ou uma solução, e eu coloco ela na cabeça do cliente, eu posiciono ela num local na cabeça dele, porque posicionamento é isso, né? Você posiciona algo em algum lugar. No caso, eu pego uma marca e posiciono na cabeça do cliente, né? Então fica em algum lugar aqui em cima, aqui, né? Pronto, aí, ó. Beleza. Como é que eu posiciono uma marca na cabeça de uma pessoa? Através da comunicação. E a comunicação, ela tem algumas divisões, que é a comunicação visual, simbólica, beleza? Então, para simplificar, né, a parte visual, simbólica, a parte gestual, os gestos do personagem que está falando, a comunicação verbal, o tom da voz, e a comunicação textual, que é o texto, beleza? E esses 4 meios de comunicação a gente tem na internet. Eu falei assim, cara, então quer dizer que se eu arrumar essa comunicação, essa propaganda, eu faço a marca crescer, eu faço a marca encontrar um lugar na mente das pessoas, eu faço a marca ocupar um lugar na mente. Ser desejada, né? Eu posiciono ela num lugar na mente para que ela seja desejada. Só que eu só desejo aquilo que eu não tenho. Aí como é que eu gero a necessidade em alguém de querer ter algo que ela não precisa muitas vezes? Através da comunicação e mostrando algumas outras coisas que eu vou entrar daqui a pouco. O ponto que eu vou chegar agora. A partir desse dia eu entendi que posicionamento nada mais é do que o que você tem de diferente comparado aos seus concorrentes. Caso você não tenha um concorrente, você só tem que mostrar o benefício de estar comprando de você. É raro hoje não ter concorrente, beleza? Mas enfim, tem mercado que não tem, beleza? O ponto que mais culminou foi que marca para mim, em última instância, ela nada mais é do que agora, hoje eu enxergo marca assim de que uma história, do que um filme de cinema. Só que, ou uma série, não acaba. A gente falou disso já, né, aqui numa outra aula, de forma breve. Cara, uma marca é literalmente como se fosse um filme ou uma série. Não vou falar de personagem, porque a gente falou em outro momento aqui, mas é literalmente um filme. Por exemplo, quando você vê a Mont Blanc, né? Eu tô aqui, ó, tem 2 Mont Blanc aqui, não sei o que lá. Tem estojinho, tem livrinho, tal. O que a Mont Blanc fez nos últimos mais de 118 anos? Veio contando histórias sobre canetas. É como se fosse um filme que ela criou, ou uma série, que a cada ano ela faz o quê? Uma nova caneta ou uma nova série. Por exemplo, a Gabi me deu de presente essa caneta aqui, ó. Essa caneta aqui. Uma caneta bonita, legal.
Não vou falar ainda tudo dela, mas é uma caneta maneira, né? Bonita. E a Montblanc e tal, então eu sei que é boa e tal. Tem... Olha só que louco. A Montblanc lançou recentemente uma série Romeu e Julieta. Como se fosse, então, um episódio da série de cinema, né? Aliás, ali da série Montblanc, né? Série Montblanc, e esse é um episódio da série. Romeu e Julieta. Qual que é a história? A história é muito simples. A história basicamente é que Romeu e Julieta, lá, que é o romance de Shakespeare, tal, não sei o que lá, era o amor impossível pelas famílias e etc, aquela coisa toda. E a caneta, quando você pega, você vê aqui, né, o caule aqui das rosas com os espinhos, né? Você vê aqui na ponta as extensões como se fossem as raízes se conectando. Então, já que esse amor é proibido, que a gente possa se conectar então com o nosso íntimo, com a nossa alma, com as nossas raízes. E quando tu abre a caneta, aqui em cima tem, né, feito por um artesão, porque isso aqui não é uma máquina que faz, são artesões. Aqui tem um símbolo com uma adaga no coração que simboliza esse amor que se encontra, então, esse amor que o destino ele quer que aconteça. E eles fizeram todo o simbolismo na caneta, projetaram todo esse simbolismo na caneta e etc. E, né, então a caneta aqui, ó, você vê, porra, aqui é de ouro, né, é folhada ouro, aqui é ouro e tal. Qual o ponto aqui que eu quero trazer máximo, assim, que realmente importa nessa história? Quando a Gabi foi na loja, meteram essa história nela, né? Imediatamente o que aconteceu? O item ganhou mais valor. Não é mais uma caneta. A densidade de significado agora é muito maior. Então, o valor que eu atribuo a uma caneta é maior agora. Não é mais o mesmo valor. Estão me entendendo? Deixou de ser uma caneta. Passou a ser realmente uma história. E nunca se esqueça, isso aqui é uma máxima. Aquilo que não tem história vira commodity. O que é um produto commodity? O que é uma marca commodity? Que daí nem marca é. O que é uma commodity? Não tem história. Só isso. De novo, não tem história. Se não tem história, não tem valor. O homem, né, a alma humana, ela é narrativa, né? A vida humana é narrativa. Quando eu entendo isso, cara, eu entendi que, cara, as pessoas vão atribuir a mim maior percepção quando eu trago histórias para elas. Quando eu conto minhas histórias para elas. E as histórias certas, obviamente, porque concorda comigo que não condiz para Montblanc contar uma história de um jovem humilde da favela. Não. Por quê? Porque ele não tem 13 mil reais para comprar uma caneta. Então não é o personagem correto pra série. Bom, eu tô assistindo, né? Eu sou o cara mais atrasado pra assistir série, né? Eu assisto muito pouco a TV. Tô assistindo agora House of Cards. Cara, pra série House of Cards, sei lá, eu acho que não combina um personagem falando, sei lá, falando de, por exemplo, fábrica de água. Não cabe na série, né? Não tem nada a ver com o roteiro, não é verdade? Uma dança, né? Tipo um High School Musical. Um High School Musical, imagina? Tá lá, né? No meio do House of Cards que ela começa a dançar. Ia ser da hora. Ia ser da hora pra caralho. Sim, mas não, vamos assim, né? Como eu também, no High School Musical, fumando um charuto, porra, não ia dar certo a série, entendeu? Um tanque de guerra, né? O filme ia ficar ruim. A história ia ficar ruim. A história ia perder nexo, ela ia perder sentido. Foda. Então, nós somos contadores de histórias. O que impulsionou a humanidade pra frente, pessoal? Histórias, pô. Quando tu pega lá e lê o Armas, Germes e Aço, e vê as maiores transformações científicas que houveram no mundo, né? Porra, cara, você vê o salto que uma civilização dá apenas por ter descoberto a pedra lascada pro metal. Eu esqueci qual foi a civilização, pelo amor de Deus, cara. Porra, tá na ponta da língua. Ah, meu Deus do céu.
Porra, foda-se, eu esqueci. Cara, você vê o maior império do mundo, eles só foram o maior império do mundo por conta de uma diferença tecnológica. Que eles tinham dominado o aço e as outras civilizações não tinham dominado ainda o aço, o uso do metal. Eles conseguiram conquistar, né, o continente europeu inteiro e russo, otomano, tudo. Eram os otomanos, pronto, né? Enfim. Cara, por conta de um avanço tecnológico e etc. O que eu quero dizer? E aí, no caso, quando você vê esses avanços tecnológicos, como é que o cara conseguiu ter aquele avanço tecnológico? Porque alguém contou uma história para ele antes, que veio uma outra história, que veio uma outra história, então a humanidade avança. Por exemplo, se hoje a cura da AIDS não começa do zero. Ela tem o quê antes? Várias histórias de pessoas que tentaram caminhos que, né? E hoje quem tem AIDS, por exemplo, já tem uma vida boa, né? Já não morre mais de AIDS. Se toma a medicação lá, etc, né? O vírus fica incubado ali, enfim. Então, o que eu quero dizer? As histórias mudam o mundo, as histórias movem o homem, as histórias jogam a humanidade para frente. As histórias mudam a percepção das pessoas. As histórias mudam a forma como as pessoas se comportam e como as pessoas agem. Então a qualidade das suas histórias define a qualidade, aliás, a percepção que as pessoas vão ter do seu produto e do seu serviço. É por isso que a preocupação, mais do que nunca, para qualquer dono de empresa, na minha percepção e eu ouço muito isso, tá? Principalmente nos empreendedores menores. Ah, mas eu não sei escrever. Ah, mas eu não sei contar história. Tá bom. Então você tá me dizendo que você quer continuar pequeno. Claro, aqui eu não tô generalizando todos os mercados. Sei lá, o cara que é produtor de soja que tá aqui me ouvindo. Porra, se foda a sua história. No sentido, tipo, não vai mudar a percepção do seu produto. Você vende soja, cara. É um commodity. É uma commodity, entendeu? Então não tem que se preocupar, cara. Você já faz os seus milhões aí, aí um gringo vem, te paga e pronto. O marketing dele, né? Ele não precisa de gerar uma extrema demanda. Ele não tem marketing. Ele só teve que achar uma pessoa para vender. Mas agora, diferente de quase todo o resto do mercado, que precisa de marketing, é isso, cara. Então é a qualidade das histórias. Né? Então, vamos lá. Uma marca, para ter mais dinheiro, ela precisa ter história boa. E hoje eu vejo o mercado ficando cada vez melhor para quem lê minimamente ou para quem se preocupa em escrever as histórias. Eu vi um vídeo esses dias, eu acho que foi do Alex Hormozzi, se eu não me engano. E ele fala uma coisa. Cara, a empresa dele faz R$1 bilhão, né? Ano aí. E todas as empresas devem fazer mais. Ele falou uma coisa muito simples. Ele falou assim, cara, hoje, para qualquer empreendedor, para qualquer dono de empresa, não importa o tamanho, eu falo somente uma coisa. Você precisa de 2, 3 dias da sua semana reservado a escrever e produzir conteúdo. Você tem que aparecer. Você tem que falar. Você tem que mostrar. Você tem que compartilhar as suas histórias. Aí vem o segundo ponto aqui da conversa. Para quem? Aí no caso vem quem? Aliás, vem a audiência. Para quem eu estou falando? Então vamos só recapitular o que a gente conversou até agora. Marketing é a história contada sobre uma embalagem. Quando eu fui pra Disney, eu percebi que, cara, a qualidade das histórias que eu li em cada ponto fez com que eu me apaixonasse muito pela Disney, pelo parque, pelo Walt, que criou aquilo tudo, né, e etc. E aí, com isso, eu compreendi que, cara, já que a qualidade de uma história define a percepção que eu tenho de alguma coisa, define a percepção que eu tenho da realidade, muda a percepção que eu tenho de uma realidade, eu via, né, trazendo mais uma história pessoal, a minha própria esposa caindo nesse storytelling e, cara, quando eu li a história da caneta, eu fiquei apaixonado também. Eu falei assim, cara, deixou de ser uma caneta. Essa aqui é a Julieta, né? Porque tem o Romeu, que é uma caneta, e a Julieta. Ela me deu a Julieta como se fosse ela. Ela falou assim, amor, que essa caneta, né? Sempre que você escrever com ela, você sinta que você está com o meu amor, que eu sou a sua Julieta. Porra, além de ter uma camada pessoal de sentimento agora, foi um presente dela, mas essa história que ela me contou, ela me falou algo assim, e somado à história do próprio Shakespeare, e aí você vê todos os símbolos na caneta, acabou, bicho. Agora eu tenho... Will, a caneta na loja sei lá, uns 13 pau. Cara, você pode me oferecer agora 100 mil, eu vou mandar você tomar no seu cu, eu não vou vender. Talvez ela venda, porque ela... Porra! Ela venda, porra, agora, entendeu? Eu não, cara, eu sou mais apegado à história, né? A essa poesia toda, enfim. Então, beleza. Então a gente entendeu que história muda a percepção da realidade. Você vê que
a marca contou uma história pra ela sobre embalagem, ou seja, ela fez, amarrou o branding dela. Até peguei. Maneiro isso aí que você falar. A marca, ela contou uma história pra ela, então ela fez o branding, aquela narrativa. Contou a história sobre a embalagem. E essa história, como ela associou isso a um presente, não foi diretamente pra ela, ela repassou esse branding pro próprio marido, né? Então repassou essa história, que fez o quê? Marcou ele, a minha cabeça. né? Marcou a cabeça dele. Histórias marcam, cara. Aí a gente fala, né? Porra, é simples, né, essa merda. Agora Isso imagina, é foda, né? agora imagina fazer isso, tipo, se fosse uma Bic vermelha. Que história que ela é contar da Bic vermelha? Não tem como. Não tem nenhum atributo. Né? A caneta não entrega nada mais além de caneta. E tá tudo bem. É útil. É uma caneta útil. Agora vamos lá. É uma caneta simples que estou para todo momento contigo. Eles contam uma história, né? Oi, eu sou uma caneta simples, eu sou barata porque eu sou acessível para todos vocês. Eles fazem propaganda também, né? Agora vamos lá. O poder de uma personalidade, uma pessoa, né? Mesmo com um objeto simples. Lembra naquela época que o Bolsonaro era presidente e assinava os contratos com uma Compactor? Aham. Aí ele criou uma história em volta da Compactor. Eu lembro que teve uma época que hypou a Compactor, né? Daí tinha gente que fazia meme, gente que fazia propaganda, gente fazia... Por quê? Porque atribuiu... Ainda era a mesma caneta de R$2 e atribuiu... Manda, pai. Só que olha que louco. Se sou eu falando isso e eu posto uma foto com a Compactor, não muda nada na percepção do mercado. Exato. Só que por ser o Bolsonaro, que tem uma marca pessoal forte no mercado e associa aquilo, a marca pessoal dele foi associada à Compactor. Pronto, vocês chegaram no ponto que eu queria chegar. Marcou do mesmo jeito. Uma marca pessoal, sozinha, ela tem um teto. Beleza? Vamos pegar, por exemplo, uma blogueira, né, do mundo fitness. Eu era fisiculturista, então, né, tinha muitas blogueiras do mundo fitness. Cara, elas ganhavam pouco dinheiro, mas elas tinham 1 milhão de seguidores. Hoje eu tenho 500 mil, aí no momento que está sendo gravado esse vídeo. Eu tenho certeza que eu já fiz mais dinheiro que elas fizeram em toda a vida dela em um mês. Por quê? Porque o que é atribuído à minha marca pessoal, as associações que as pessoas têm na minha marca pessoal, são associações que, bom, o William é um cara inteligente, um cara que estuda, é um cara que faz a empresa ganhar mais dinheiro, é um cara que ele tem metodologia e realmente é sério, e é um cara que realmente explica bem aquilo que está fazendo. Ele fala o quê, né? Às vezes até o como. Então, olha que interessante, a associação que as pessoas têm de mim é isso, cara. Ele traz clareza, ele ensina as coisas, ele faz as marcas ganharem dinheiro. Então, beleza. Então, essa é a minha marca pessoal. O William é um cara que hoje fala sobre marca, posicionamento, branding, comunicação, que cada um, né, vai mudando as palavras, mas o William é um cara que fala aí de marca, posicionamento, etc. Top. Só que se eu não tivesse a autêntica para ter um leque de produtos e soluções, que é a minha marca empresarial, a minha marca pessoal ela teria um teto, porque eu ia ser um cara que vou falar sobre posicionamento, vou falar sobre marca, vou falar sobre estratégia de guerrilha, caralho, 4. E se eu tivesse só um produto, só uma solução, eu ia ficar limitado. Se tivesse um produto ou uma solução, então a marca pessoal ela tem um teto por si mesma. Só que ela é muito mais rápida para crescer. Ela é muito mais imediata para explodir. Agora, a marca empresarial ela é mais lenta. Só que conforme ela vai crescendo, ela vai ficando robusta, ela vai virando um transatlântico. Ela dá muito mais trabalho. Mas quando a marca empresarial é somada com a marca pessoal, pum, ela explode. Exemplo básico, a Dib. Cara, quem conhecia esse CIMED há 3, 4 anos atrás? O que ele fez? Ele usou a marca pessoal dele, ele criou um personagem de marca pessoal. Um personagem o quê? No começo é empreendedor, remédio não tem classe social. Veio com os bordões dele. Repetiu em muitos podcasts, e como ele já tinha uma empresa muito grande, bilionária, então foi muito fácil para ele entrar em muitos podcasts, porque os podcasts de empreendedorismo adoram falar com gente que tem sucesso, obviamente, porque, né, beleza? E ele vinha com uma comunicação muito forte, é um cara que realmente sabe se comunicar muito bem. A primeira comunicação foi essa, e agora ele vem com, né, séries diferentes. Agora tem o Toguro, aí daqui a pouco é outra, e aí daqui a pouco é outra, e daqui a pouco é outra. E vai criando essas novelas, que é o que o povo brasileiro acha legal, e assim, fala com a marca, né? Então, beleza, o Adib é associado a esse cara que mesmo tendo jato, helicóptero e tal,
você não vê ele como um ostentador, você vê ele como um lutador, um trabalhador que lutou por tudo aquilo. É o personagem que ele escolheu, né? Você vê ele sempre de tênis, ele de jeans, ele com um Apollo da CIMED, você não vê ele trajado como eu. É o brasileiro comum que deu certo. Exatamente, é o brasileiro comum que deu certo. E então ele passa esse personagem e as pessoas se conectam. Então, porra, esse cara é meio que como eu também, né? Só que ele é pra frente, é um cara do bem, é um cara que tá fazendo acontecer, tem família bonita, etc, tal. Pô, esse cara é como eu. Aí vem o Toguro, que era um personagem do povo. Qual a audiência aí do Toguro? O povo, a favela, a família. Beleza? Combina. Agora, você concorda comigo que eu jamais conseguiria um emprego na CIMED para ser um dos personagens da marca? Que não conecta com a grande massa. Que é para quem eles mais vendem. Que é o público-alvo. Que é a percepção de marca que eles têm. A associação que eles têm é massa. Beleza. O ponto que eu quero chegar aqui é... O filme da CIMED é um filme para qual... não tem lá, quando a gente vai comprar um filme, não tem lá a faixa indicativa de idade, né? No caso, quando a gente está falando de marca, a gente também tem a faixa indicativa, obviamente, mas tem uma coisa além disso. Tem o público que a marca ou o filme escolhe atender. Quando você pensa em, sei lá, a gente estava vendo agora há pouco um vídeo lá que tu fez, Os Vingadores. Para qual público a Marvel vendeu Os Vingadores? Quem é o público que gosta de assistir herói? Os nerds, os geeks. Nerds, geeks. 12 mais, né? 12, 14 mais. 12, 14 mais, nerd, geek. Tem uns 12 mais de 30 anos, né? Quem gosta 12 mais. 12 mais, Quem gosta de herói. Quem leu quadrinhos na juventude, que foi meu caso. Então vai desde os ultra fãs até quem já leu as histórias dos super-heróis. Então pronto. Então esse é o público. Como tem gente que não gosta de super-herói e não foi assistir, mas gosta de um drama. Então quando eu vou conceber a minha marca, o filme, né? A série fica mais fácil de entender, né? Mas eu gosto muito de pensar como se fosse de fato um filme antes de pensar na série, porque eu penso na capa. Cara, qual é a capa? Aliás, qual é o cartaz dessa marca? Qual é o cartaz do filme? Então, quando eu vi lá, sei lá, Barbie, que explodiu, né? Foi uma puta jogada de marketing, de propaganda. Superou Oppenheimer, velho. Que tava sendo lançado no mesmo período. E assim, pra ser bem sincero, Barbie é melhor que Oppenheimer. Tem mais lastro ali de profundidade, de uma análise social do que o próprio Oppenheimer. O Oppenheimer, ele tem uma camada, obviamente, estética, puta que pariu, aí beleza, tá? A estética do Oppenheimer é superior. Mas o que a gente tem ali no Oppenheimer? Um drama, beleza? Um drama de neuroses morais. Esse é o drama, né? Faço ou não faço a bomba? Se eu fizer, vai morrer gente inocente. Se eu não se eu não fizer, mais gente inocente pode morrer. Então ali você vê dilemas morais, ok? Na Barbie você vê uma sátira social perfeita, porque você vê o mundo das mulheres no oposto extremo, uma coisa feminista, uma coisa escrota, e você vê que é uma sátira, é uma hipérbole o tempo inteiro o filme, então eles aumentam tudo. E você vê também ao mesmo tempo uma sátira do mundo masculino machista. Então, a diretora, ela brincou com os dois mundos, o feminismo e o machismo. E no final te dá uma puta lição de moral, cara, que a porra do caminho tá no meio. A Barbie, no final, que a Margot Robbie, que interpretou, no final do filme, que ela conversa com a Ruth, que é a criadora dela, a Ruth fala lá uma cena, né? Agora você tem que seguir o teu coração, você tem que seguir, né, aquilo que, sei lá, Deus te deu, tal, a tua natureza. A cena final do filme é um close dela saindo do carro e ela pisando no chão, e tem um close dos pés dela, que ela pisa no chão porque a Barbie ela não encosta o calcanhar no chão.
E o calcanhar no chão é símbolo de raiz. Essa pessoa, ela está agora na realidade, ela está plantada na realidade. Os calcanhares no solo é como a raiz de uma árvore. Essa pessoa agora, ela está na realidade. Ela encontrou o eixo dela. Ela está no mundo real, andando de pantufa e indo para ginecologista. Tipo, eu assumo que sou uma mulher, que estou pisando no mundo real, tendo uma vida normal e tendo meus problemas de pessoa normal. Aquela vida de homens que nojo, ou aquela coisa idiota feminista, ou aquela coisa idiota machista, não é bom. Bom é ser uma pessoa de carne e osso real. É uma puta história. E foi bom, porque ninguém percebeu, mas está no imaginário de todo mundo agora, essa cena do final, talvez, de muita gente. Então é um puta filme que instala as pessoas na realidade. Agora, o Oppenheimer é um dilema moral, porra, que a gente tem todo dia. Claro, ali em escala maior que eles, né? Mas é isso. Bom, o ponto aqui, qual era o cartaz do filme da Barbie, né? Então quando você vai pensar na marca, cara, qual é o cartaz da tua marca? Aí quando tu pensa no cartaz da marca, aí tu vai pensar depois, quem são os personagens da marca? Ou do filme? Quem é o protagonista do filme? Qual é o drama que ele vai viver? Porque nós que estamos fazendo esse filme, esse roteiro de filme, eu estou dirigindo esse filme para quem? Para qual audiência? Bom, eu dirijo o meu filme para a audiência de empreendedores. Eu falo com a piscina dos empreendedores. Quais empreendedores em específico? Bom, na mídia livre, na mídia gratuita, com todos. Esse conteúdo serve para quem está começando, esse conteúdo serve para quem já está grande. Porque quem está grande me liga para perguntar essas coisas. O próprio Marcos Marques, no podcast dele, ele fala lá, né? Então não sou eu inventando palavras. Um cara de 200 milhões por ano fala assim, cara, quando eu estou num dilema mais profundo de posicionamento da marca, é o cara que eu mando mensagem. Por quê? Porque essas coisas mais conceituais e de metodologia de marca, eu sei que pouca gente está atenta a ver. Por quê? Porque eu estou estudando psicologia, teologia, filosofia e marketing há 10 anos. E o seu cartaz está atrelado. E o meu cartaz está atrelado a isso. Tipo, então se você pensar no meu cartaz, é o quê? Uma imagem de um cara assim, olhando assim, com uma face meio oculta, talvez, né? E olhando para o mundo, tipo Manhattan atrás, assim, e com uma maleta na mão. E um olhar meio distante, assim, sabe? E algumas pessoas junto comigo. Tá o Alan num canto, tá você lá num canto. Tipo, o cartaz que eu criei na minha cabeça, eu me baseei no cartaz Inception. Hoje, para vocês terem ideia, um dos meus trabalhos que eu tenho tido, isso aqui eu aprendi com o Ítalo Marcilli. Um dos trabalhos que eu tenho é conseguir assistir pelo menos 2, 3 filmes por semana. E não para assistir filme de uma forma normal, mas para assistir o filme dessa forma ativa. Aqui, ó. Então, no caso, esse é o filme da Autêntica. Tá aqui, ó. O nome do filme é Autêntica, ou pode estar o nome da nossa tese. Psicologia das marcas. Existe uma psicologia por trás das marcas que faz as pessoas comprarem. E aí o que a gente vai começar a criar agora? Porque isso aí a gente nunca fez com muita intensidade. Então, que a minha audiência vai começar a perceber isso. A gente vai criar dramas. A gente vai criar situações, novelas. Qual o drama do Alan? Qual o drama do Will? Qual o drama do Arthur, do Iago, da Gabi, do Raul? Quais são os dilemas morais deles? Qual que é a profundidade do personagem? Enfim, criar um personagem de fato. Porque quando você está criando uma marca, você está criando, na verdade, um personagem. E é muito louco pensar nisso. É muito louco pensar nisso. Aí vem, no caso do Eric, que está aqui, você está perguntando, cara, como encontrar meu público? Cara, é uma decisão simples. Hoje você fala com empreendedores. Pra quem não sabe, o Eric está aqui, ele trabalha com... Ele tem uma agência, né, de audiovisual. Então, de marketing, e ele entrega a parte audiovisual também, né? Então, ele ajuda no tráfego pago, ele ajuda na parte de criação dos vídeos, né? E ajuda na parte dos roteiros, e isso ele tem que pensar no posicionamento da pessoa, etc. E a pergunta era muito simples, né? Qual é a pergunta? Cara, com quem que você quer falar, né? Para qual audiência esse filme? É escolher. É literalmente escolher. É louco pensar nisso, né? Mas é só escolher. Cara, quero falar, sei lá, com pessoas do mundo da estética. Beleza.
Então, qual é a capa do ali? Qual é o cartaz do filme que você deveria fazer? Qual é a estética? Qual que é a cor? Qual que é a coloração? O que tem que estar no cartaz do filme? Will, isso é difícil de imaginar. Aí é por isso que, né, eu existo, né? Eu crio isso aí. Enfim, mas eu tenho o como, né? Eu tô falando o quê? É louco você pensar que o Inception, ele é exatamente isso, né? Eles têm ali uma comunicação, só que para chegar a essa comunicação da melhor maneira possível, ele tem o personagem do lado esquerdo e do lado tem a audiência, que é a pessoa no qual ele quer implantar aquela ideia. Então, dependendo do personagem que eles vão criar aquele sonho, invadir o sonho dele, eles criam um cenário diferente, com uma proposta diferente. Um é um jato, o outro cara tá num restaurante, o outro cara tá num ambiente que é mais confortável e suscetível a ele, para que eles consigam implantar as ideias que eles querem. Sim. Então, dependendo do público que eles queriam atingir para implantar aquela ideia, né? Inception, né? Implantar aquela ideia de fato, eles mudavam completamente O contexto. a cor, a luz, a fotografia, o contexto, o cenário, a data, a hora, o lugar, para infiltrar de fato ali a mensagem deles. E aí, qual a capacidade de um filme, por exemplo, né? Então, vamos lá, acho que eu concluído porque que eu assisto 2, 3 filmes por semana e não só filmes, assim, do mainstream, os clássicos também, né? Filmes sem áudio, por exemplo, um filme mudo. Enfim, por conta de uma coisa muito simples. Eu preciso povoar minha memória, eu preciso, eu tenho que povoar minha imaginação do quê? De roteiros. O que é um filme? É uma história humana possível. Possa ser um filme, até um filme ficcional, é uma história humana possível. É uma crítica social, ou é uma possibilidade humana. Porque o que é o homem? O homem ele tem um campo de possibilidades maior do que o campo de possibilidade de um charuto, concorda comigo? A possibilidade do charuto é só ser fumado. Ele não acorda amanhã, cara, eu quero ser, sei lá, um posicionador de marca. Ele não acorda amanhã e fala assim, eu quero ser uma caneta. Não, cara, você é um charuto. O homem tem essa capacidade de escolher algumas coisas. Então ele tem esse campo de possibilidade mais dilatado do que tudo que é vivo. Então, de tudo aquilo que é vivo e material neste mundo, o homem tem o maior campo de possibilidades de todos. Beleza? E como é que ele manifesta essas possibilidades? Através de histórias. Através, então, de o que fica quando um homem morre? É a sua história. Beleza? Pode ninguém conhecer ou podem muitas pessoas conhecer. O que fica? Uma história. Beleza? Ótimo. Então, entenda que quando você tem uma marca, o que você está fazendo você está contando uma história sempre no mesmo sentido. Atualizando aquela história de acordo com cada tempo do mundo. Por exemplo, a Montblanc tem 120 anos. Então, a cada década, ou a cada ano, ou a cada 5 anos, essa história foi mudando um pouco de acordo com o contexto do mundo. Mas foi sempre mantendo o mesmo eixo narrativo que eram canetas boas. Da mesma forma, a gente cria marcas boas, a gente posiciona boas marcas, a gente cria estratégias de marcas e estratégias de receita para as marcas lucrarem mais. A gente cria estratégia então, ali do posicionamento da marca, da comunicação, da identidade, de campanha, etc. Para quê? Para a marca vender mais. Beleza, isso é o que eu faço, esse é o objeto que eu entrego. Concorda comigo que caneta por caneta? Aqui eu vou dar um exemplo sobre o palco das marcas, já que eu trago essa narrativa. Só para concluir, então, quando eu assisto filme, eu assisto um filme, todo mundo que deveria assistir um filme a partir de agora, assistir um filme, cara, como é que essa ideia está sendo passada para mim? Como é que estão as cores? Como é que são os personagens? Se esse personagem é complexo, ele não é complexo? Qual é o dilema moral aqui desse personagem? Essa história humana, ela é possível? E se fosse eu passando por isso? E se fosse eu sendo o personagem principal ou o coadjuvante? Como que eu agiria? Porque quando eu tô atento assistindo uma história dessa forma, e quando eu recebo um cliente aqui como o Lázaro do Carmo hoje, que a gente entregou uma marca para ele, de um restaurante que ele quer criar, cara, o que eu fiz? Eu basicamente ouvi as histórias que ele tinha dentro dele, né? Eu assisti vídeos, eu vi várias coisas e etc. E eu falei assim, cara, eu entendi a identidade desse cara, eu entendi o DNA dele, beleza? E aí o que eu fiz? Eu transfigurei isso em marca, eu transfigurei isso em logo, eu transfigurei isso em narrativa, eu transfigurei isso em história. Aí eu construí uma história do restaurante. Blá, 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 blá. Ele, porra, eu fiquei feliz, né? Ele falou assim, caralho, velho, tu é bom nessa porra, hein? A história é boa pra caralho. Porque tinha uma dificuldade grande ali de montar a marca, um cara que entende muito de mercado, né? A gente ficou feliz, porque, cara, o que eu fiz na verdade? Eu contei uma história. Porque o que é o restaurante em última instância, que é ali que ele vai abrir? Como é que ele vai se diferenciar? Através da história, porra. Aí, claro, o produto tem que corresponder à história. Então ele vai montar um conceito de restaurante completamente diferente aqui em Alphaville. Então o que eu fiz? Eu vi as histórias que já tinham de restaurante aqui. O que eu fiz? Eu fui nos restaurantes e fui ver as histórias. Falei assim, pronto, eu vou contar essa história por um ângulo diferente.
que tenha o DNA do fundador, mas que também tenha, junto com o DNA do fundador, a necessidade do cliente. Eu uno os dois mundos. Aí daqui a pouco eu vou falar do conceito de palco das marcas para a gente concluir aqui a nossa parte conceitual e a gente entrar em perguntas e respostas aí. Vai lá. Uma pergunta que amarra aí com essa sua explicação. Então a gente pode concluir que um bom marqueteiro é um bom roteirista. É um bom diretor e roteirista. É um bom diretor e roteirista, beleza? Que não quer dizer também que um diretor e roteirista é um bom marqueteiro. Exatamente. Tá. Dentro desse meio, aonde entram as ferramentas psicológicas, dentro da psicologia, etc., essas outras ferramentas, que fazem eu ser um roteirista e um marqueteiro melhor ainda? O que esse cara que entende da psicologia consegue fazer que esse outro cara não? Perfeito. Você fez a pergunta que mata a pau. Como falei, sou psicoterapeuta. Minha maior fonte de gasto hoje em estudo é psicologia. Quando eu digo psicologia, estou falando filosofia também, que é a filosofia é o estudo da verdade. A teologia, que é o estudo do espírito, que querendo ou não, se o homem ele é composto por corpo, por alma, então quem trata o corpo? Médico, não é? Médico trata o corpo, personal trainer trata o corpo, fisioterapeuta trata o corpo, nutricionista trata o corpo. Aí tem a psicologia. A psicologia trata o quê? Trata a alma. E tem o espírito. Quem trata o espírito? A teologia, que é o que a gente chama de terapia do espírito. As doenças contemporâneas, a maioria delas não são mais doenças da alma, são doenças do espírito. O espírito tá adoecido. E qual que é a mãe de todas essas matérias que articula isso tudo? É a filosofia. Então eu estudo política, eu estudo religião comparada, enfim, essas paradas todas, beleza? Mas aí respondendo diretamente a sua pergunta agora, Alan. Cara, o que um roteirista e um diretor têm, aliás, eles têm lá a capacidade de escrever filme e dirigir filme, né? Às vezes nem sempre um bom diretor é um bom roteirista e vice-versa, mas um bom diretor normalmente, enfim. Aí tem o marqueteiro. O marqueteiro hoje que a gente tem por aí, ele entendeu o quê? Ele entendeu de copy, ele entendeu de gatilhos mentais, ele entendeu de oferta, ele entendeu de fazer um conteúdo. O quê? Um funil de vendas, entendeu? Ele entendeu isso tudo, legal. Só que ele não entendeu uma coisa. Por que o homem age? Por que o homem quer? Por que o homem faz aquilo que ele faz? Por que o homem se comporta da forma como se comporta? Então, quando eu trago que hoje a gente fala sobre a psicologia das marcas, é para responder a uma questão: por que o homem deseja? Por que ele toma a ação de comprar? Não é só a oferta, não é só o funil, não é só a história. Existe um fator anterior a tudo isso que é a vontade dele. E como é que eu mexo na vontade do homem? Entendendo o que falta naquele homem. Mas como é que eu entendo de falta humana? Como é que eu entendo de vontade, de motivação humana? Entendendo psicologia. Entendendo, então, ferramentas que vão desde os arquétipos, eixos narrativos humanos, camadas da personalidade, existencialismo, as próprias ferramentas de guiar uma pessoa e de orientar uma pessoa, processo de ensinar uma pessoa. Então a psicologia, né, ela trata isso tudo. Então, cara, eu estudei psicanálise, eu estudei psicologia analítica, eu estudei a psicologia existencial, eu estudei várias correntes da psicologia contemporânea e da psicologia tradicional, unindo as outras matérias da filosofia e da teologia, para explicar por que uma pessoa quer ou não quer fazer alguma coisa. Então, quando eu dou esse passo atrás, é como se você tivesse, tá aqui os marqueteiros, tá aqui os roteiristas. Um psicólogo de marca, vamos julgar assim, ele está acima. Porque ele vê os dois mundos e vê mais uma camada que esses dois mundos de baixo não compreendem, não articulam e não veem. Eles não conseguem misturar as duas coisas. E aí é onde a maioria das marcas começa a empacar. Ou as estratégias começam a empacar. Por quê? O cara não consegue ver do porquê uma pessoa quer. O que faz uma pessoa fazer alguma coisa? Por que uma pessoa age? O que é o homem? O que é o homem? Para que é o homem? De onde o homem veio? O que vem depois dessa vida?
Cara, se eu não lido com as questões existenciais, eu não sei o que é uma pessoa. E se eu não entendo de pessoa, eu não entendo de marketing. Eu não entendo de venda. Eu não entendo como que eu faço uma pessoa agir de acordo com aquilo que eu quero. Porque o que uma marca quer no final do dia? Vender. Quando o Lázaro me procurou, o que ele queria? Vender. Essa não é a ideia de restaurante. Na verdade, a história foi mais ou menos assim, para ser completamente honesto aqui com a audiência, né? Aqui com vocês. A Gabi tá lá na mentoria dele, lá mais privada, e ela chegou um dia e jogou bem a real nele. Lázaro, você é sensacional. Mas ô caralhada de marca feia que tu tem, eu sei, é uma merda. Aquele jeitão dele, é uma porcaria mesmo. Mas vende pra caralho. Tal, porque ele é um ótimo personagem. E quando eu digo personagem aqui, pra ficar muito claro, pessoal, mas então é fake, é inventado? Cara, não. Mas vocês concordam comigo que a gente conhece um recorte da vida do Lázaro? O Lázaro não me fala dos problemas emocionais dele em vídeos do YouTube. Ele não fala no podcast dele sobre essas questões. Ele fala sobre empreendedorismo. Então eu conheço esse lado da personalidade do Lázaro. Personalidade do Lázaro também advém de personagem. Persona vem do grego, que é uma máscara de peça teatral. Então eu conheço o lado do Lázaro, o teatro que eu vejo ele atuando é o empreendedor. É o cara que resolve demanda de negócio muito bem. Beleza? Então é isso. Então é um personagem fake. Não, porra. Esse personagem, ele traz... Olha só que interessante. Ele ensaiou muito bem o papel dele. Vou deixar claro. O que ele se propõe a fazer no palco? Vamos pensar que a internet é um palco, beleza? Palco de teatro. Palco de teatro mesmo, que você vai lá, assiste lá, os caras lá, né? Ele é um puta personagem bom. Por quê? Porque ele ensaiou muito bem o roteiro. Qual é o roteiro? Técnicas de empreendedorismo. Ele conhece de cabo a rabo o que aquele personagem tem que saber. Que são as técnicas de empreendedorismo, não é? Ele dominou isso. E aí ele comunica muito bem. Ponto. E aí, no caso, lá na composição do personagem, você vai ser um personagem mais certinho ou politicamente incorreto? Cara, você é politicamente incorreto. Então, são os atributos do personagem. Aí ele vai lá ali... Aí, Will, mas isso não é o Lázaro. Cara, é o Lázaro. Só que o que a gente tem que entender é que esse personagem todo é a personalidade dele, mas é um lado dele que foi muito bem ensaiado por anos. Ou seja, na vida real, se fudendo, resolvendo demanda de empresa a vida inteira. Então, voltando aqui pro eixo da conversa, né? Aí a Gabi, ela falou isso e tal. E aí ele deu risada. Ele falou assim, cara... Aí a Gabi falou... Aí ela se propôs, cara... a gente quer fazer uma marca sua, tal, não sei o que lá, tal. Aí conversaram lá. Alinharam os pontos. Ele, bora então. Aí a gente pegou uma marca pra fazer, que é esse restaurante e tal. Né? E, enfim... O que aconteceu ali? Por eu entender da psicologia das marcas, portanto de gente... portanto de pessoas, e porque uma pessoa deseja, eu fui entender quem ia ser a nossa audiência, o nosso público, que aquela peça teatral, ou seja, aquela marca ia representar, e pronto. Eu construí a história em cima disso, construí os símbolos em cima disso. Essa história contada vai fazer com que as pessoas desejem. Inclusive, olha só que interessante isso aqui, ó. Quem que é o inimigo da marca, ou seja, quem que não é bem-vindo no local? A gente brincou que é quem não quem é macio. O cara que é macio, o cara que é bonitinho, o cara que não tem um porra, porque ele fala que palavra é feia. Pô, esse cara é macio, esse cara aqui não... Velho, vem que não, entendeu? Aqui é pra nego firme mesmo, entende? Aqui é pra famílias verdadeiras, porque querem comer uma boa comida, querem tomar um bom vinho, querem fumar um bom charuto pra quem quiser, que vai ter uma areazinha ali pra fumar e tal. É isso, cara. E fora outros atributos que eu não vou falar aqui, porque vamos esperar lançar primeiro o restaurante, que eu não vou falar dos bastidores da estratégia que eu construí. Mas é isso. A história é boa. A história é pica. A história vai converter gente. A história vai ganhar dinheiro. Eu sou um roteirista, diretor, ao mesmo tempo marqueteiro e ao mesmo tempo psicólogo de marca. Porque eu entendo os três universos. Pô, eu articulo os três. Então eu vejo, cara, o que as pessoas estão desejando? Deixa eu ver para onde está indo a opinião pública. Deixa eu ver para onde as pessoas estão olhando. Deixa eu ver o que está faltando. Aí eu faço uma leitura das pessoas e do mundo e construo. É por isso que, cara, só ter a técnica de marketing, só ter a técnica de como criar uma marca pessoal, nunca vai ser suficiente. Só a técnica de escrever um bom vídeo nunca vai ser suficiente. Porra, a gente conhece várias pessoas nossas aqui que a gente conhece na internet, tem vídeos muito mais maravilhosos que o nosso e histórias muito melhores que a nossa. Mas não vende, o quanto a gente vende. Por quê? Porque tá faltando um ponto.
Que ponto é esse? Entender de gente. Entender o que faz uma pessoa passar o cartão de crédito. Em última instância é isso. Não é porque uma pessoa passa o cartão de crédito. Né? Em breve esse livro ele vai estar disponível aí para vocês comprarem. O Psicologia das Marcas. A gente vai... Hoje é uma tese, né, interna da empresa que a gente usa para nortear as nossas decisões. Mas em breve a gente vai trazer o que, que esse profissional faz, o que, que ele tem que fazer, o que, que não faz. Né? O que, que eu tenho que entender. Né? Enfim. Queria trazer o último conceito aqui. A gente tá em quanto tempo já de aula já? 1 hora? Ah, então tá bom. Vai 1h40 por aí. Posso Vai lá, vai lá. só abrir um loop aqui, Will? Cara, muito interessante esse lance do personagem, né? Eu fiquei preso nisso ali. E aí eu peço licença Vamos lá. pra dar uma volta, mas eu vou chegar num lugar que faz sentido. Eu acho que se tem muito hoje em dia, e inclusive entre os empresários, esse receio de falar sobre o personagem, porque se começou a tratar de uma forma pejorativa. Perfeito. Só que eu acho que isso também é meio que um fruto do tempo. Porque se a gente olhar para o cinema, eu vejo que a gente também perdeu muito significado, né? No cinema. Ah, sim. Os filmes hoje estão difíceis, né? E hoje ele o filme ele é uma injeção sei lá, de hormônio, de adrenalina no cara. Ele não tem mais a arte, que é a representação da vida, né? Tem alguns, mas eu digo numa forma geral pra gente Os poder... novos são mais difíceis de conter dramas reais e humanos. Isso, pra gente poder ilustrar. E eu acho que alegar que sei lá, pegar o exemplo aqui do Lázaro, né? Ah, então ele é fake, porque tô chamando de personagem. Cara, seria o equivalente a... Se a gente for pegar antigamente lá no teatro, seria o equivalente a você dizer que aquele ator ele não existe porque ele tá interpretando um personagem. É Só que, pô, o ator tá ali, cara. Ele é real. Ele é real, ele depositou, ele mesclou a história própria dele É isso aí. com as características fisiológicas dele, com a história do personagem. Perfeito, cara. E aí você vê uma camada aqui que é muito importante a gente falar. Isso aqui é importante falar. Percebe que um personagem de drama, ele nunca vai ser um personagem de comédia? Um Adam Sandler. Cara, ele raramente vai ser um personagem de drama. A gente tá acostumado ele mais com comédia. Porque aquilo também já está nele. É uma forma como ele enxerga a vida. Então, faz parte... Aí a gente entra numa outra esfera, que daí é da psicologia. E também da teologia, que é a vocação. Essa pessoa, vocação é a voz que chama, né? Qual é a voz que chama essa pessoa? Essa pessoa foi criada para quê? Qual a finalidade dessa pessoa? A caneta tem a finalidade de escrever. E essa pessoa tem finalidade de quê? Vamos traduzir? Para sair da filosofia? O que essa pessoa tem facilidade? Lembra o filho da puta da aula de matemática que o cara não estudava pra prova e tirava 10? E às vezes você burrão, que nem eu era, na parte de matemática. Putz, cara, eu não era burro, eu tirava lá a média pra passar, mas tinha dificuldade, eu tinha que estudar. E tinha um filho da mãe do meu lado que, cara, o cara, sei lá, velho, era um baderneiro. O cara chegava na prova e... Vrá! O que a realidade tá me dizendo? A vocação, uma das formas de vocação, esse cara é chamado a ser... a lidar melhor com números. Mais do que eu. Mas enquanto isso, eu quando gostava muito de um assunto, eu virava o cara que gabaritava tudo. Então, eu era um cara que eu sempre desde criança, olhando para minha biografia, qual era a minha facilidade? Quando eu me interesso por um assunto, eu viro, entre aspas, gênio naquilo. Eu consigo mergulhar e ficar naquilo muito tempo mergulhado. Então, eu sempre fui um cara que aquilo que me chama atenção, eu fico muito bom. Então a minha vocação é essa. A minha vocação é, cara, aquilo tudo que eu pego pra fazer que eu gosto, que tem uma coisa intelectual relacionada, eu me destaco. Né? Então, eu sempre desde criança, eu gostei muito de história e eu sempre fui fascinado pelo homem. Sempre fui fascinado de perguntar, cara, quem sou eu? Qual a minha finalidade? Cara, eu faço essas perguntas de quem sou eu desde quando tenho 8 anos de idade, 12 anos de idade. Eu comecei a fazer essa pergunta quando eu comecei a fazer astronomia. Eu fiz um curso amador de astronomia e estudava muito astronomia por conta com 12 anos e eu me perguntava, cara, quem sou eu? Quem é Deus? Qual a finalidade do homem? O que é o inferno? O que é o céu? Para que eu existo?
Uma criança bem normal, né? A criança doente, né? Era gago, porra, na época ainda. Imagina eu tentando falar essa merda, porra, não dava. E é isso, cara. Então, quando eu sou um personagem aqui, porra, eu me vesti de propósito, eu criei um cenário de propósito, isso tudo é proposital. Eu criei a estética, beleza? Eu pensei na composição estética. Mas acima de qualquer coisa, eu ministrando aqui esses conceitos pra gente, isso está em mim. Eu sou um personagem, então? Sou. Aqui eu estou personificando, aqui eu estou teatrando, aqui eu estou no meu palco apresentando uma ideia, a minha forma e etc. Mas não quer dizer que isso não está em mim. Eu não ensaiei antes para ser esse personagem, entendeu? E aí, no caso, vem a autenticidade. É autêntico pro Adam Sandler, fazer papéis de comédia. É mais da natureza dele. É mais da natureza do Lázaro ser um cara porra louca empreendedor em série. Ele é chamado a isso. Tava aqui com ele. Cara, você vê uma energia no cara de trator, de... Né? Eu andava de moto, né? Eu era piloto de motocross e enduro. Aí a última moto que eu tive foi uma CRF 450, né? Forte pra caralho. E a gente brincava, né? Que quando acontecia alguma coisa assim, uma pessoa com muita energia, ela era loucona, tipo... Né? É que nem a moto 450, cara. Você prega a mulher, ela quase te lança, é um cavalo brabo. Cara, ele é esse cara, velho. Pô, tem 50 e poucos anos, você vê um moleque, assim, de 20 anos não acompanhando o cara. Eu não tenho essa vocação que ele tem. A minha vocação é mais poética, ela é mais introspectiva, é mais ficar quieto, etc. Eu nunca vou ser um Lázaro. Eu nunca vou conseguir ser um personagem como ele. Esse personagem que ele atua, eu não vou conseguir nunca atuar, porque não tá na minha natureza. Como não tá na natureza do Adam, ser um cara de drama. Como não tá na natureza, por exemplo, sei lá, vamos pegar um outro personagem famoso. Deixa eu ver um que eu gosto. O The Rock, boa. Não tá na natureza do The Rock, cara, fazer um filme, por exemplo, profundíssimo, como, sei lá, A Lista de Schindler. Porra, você não consegue ver o The Rock no A Lista de Schindler. Ele não tem aquela vocação, aquela profundidade que o ator que fez tem. Percebe? Então, os personagens de cinema, por mais que ali ele esteja exercendo um papel, ele tem ali sim uma natureza muito dele, entendeu? Então, é autêntico, é verdadeiro, porque o cara tem uma natureza real de ser bom naquilo, entendeu? De fazer aquilo bem. E em relação a isso... Você encosta aí, Paulinho, um pouquinho a janela? Acabou de parar, eu acho que uma Porsche aspirada ali embaixo, ali, tá fazendo barulho. Ah, não, já Deve ser a minha que o cara trouxe da lavagem lá. A sua que trouxe da lavagem? Boa. Eu não gosto de Porsche não, cara. Em relação a isso, cara, eu vejo assim... e daí fechando esse loop, né? Eu vejo que o empresário, ele sofre hoje com esse elemento sociocultural do empobrecimento da percepção das pessoas. Porque você pega, assim... a arte antes retratava as diversas faces da humanidade, da vida, né? Das coisas, da realidade. Uhum. E hoje, então, pô, você vai olhar pra música, cara. Pô, você vai comparar, sei lá, uma música Beethoven com Anitta, por exemplo. Tá de sacanagem. Sim. Então, você pega, por exemplo, tem aquela história lá do Tolkien com o Lewis, que eles tinham uma divergência de opinião. Eu não lembro quem foi, Padre Paulo, alguém que conta essa história, que eles tinham uma divergência de opinião. Eles eram amigos e tal, e ambos, né, caso alguém não saiba, ambos retratam elementos cristocêntricos ali, né, dentro das obras, tanto, sei lá, as Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis, os dois falam sobre o Evangelho. E Lewis trazia uma coisa mais assim, um para um. Então, porra, tu olha lá, o Aslan é Cristo. Beleza, morreu no altar, ressuscitou, um leão da tribo de Judá, etc e tal. Beleza. Você sabe que o Aslan é Cristo e tem o outro que é o outro é o outro. Então é um para um. E o Tolkien, ele discordava disso. Ele dizia, porra, velho, você não pode fazer isso, cara. Porque ele não concordava, porque na cabeça dele,
ele pegava os elementos da realidade, ou do evangelho nesse caso, e ele distribuía dentro daquele universo da arte que ele criava. Então, você vai olhar para o Senhor dos Anéis, você vê Cristo no Aragorn, quando ele retorna, o Retorno do Rei, mas você vê Cristo no Gandalf, quando ele luta lá contra o demônio e vira Gandalf o Branco. Ou seja, o Cristo no Senhor dos Anéis não é uma pessoa que representa, mas existem elementos, faces de Cristo que estão distribuídas dentro daquilo. Ou seja, é um universo mais rico, mais complexo, denso, mais profundo, mais complexo. profundo, mais complexo, mais... E claro, Lewis é incrível, né? Eu não tô... Sim. Mas assim, isso ilustra muito, porque a gente foi para um extremo da coisa que hoje em dia você já quase não tem mais esse grau de profundidade, de densidade nas coisas. É tipo, pô, sei lá, é rebolar a bunda lá e bater um tambor e foda-se. Então, eu acho que isso empobreceu muito a percepção das pessoas sobre a vida. E, consequentemente, hoje a gente sofre, porque se venda em marketing é sobre gente e eu não consigo mais olhar, sei lá, para as pessoas, enxergar a complexidade do cara, como é que eu vou comunicar com esse cara? Perfeito. Cara, vamos lá. Tem camadas a sua resposta, né? Aliás, o comentário é a sua afirmação, a sua percepção da realidade. Vou ser breve aqui pra gente ir pro conceito do palco das marcas. Vamos lá. O que a gente tem que entender? Esse emburrecimento, ele é programado, tá? Então, o que é um emburrecimento programado? O Olavo falava muito disso, né? De forma programada e planejada, os gigantes da opinião pública, ou seja, um grupo de poucos homens no mundo, ditam as pautas e vão encaixando as pautas lentamente ano após ano. É concebível um personagem Anitta há 30 anos atrás, década de 90? Não, não é. Não daria para um personagem surgir naquela época tão nua e com uma música tão chula. Percebe? Mas você percebe uma decadência moral lenta? Ano após ano? Década após década? Então, esses gigantes da opinião pública, eles planejam as suas ações de longo prazo e lentas para que o povo, para que as massas aos poucos aceitem os novos símbolos. Então isso leva tempo e muito trabalho de longo prazo. Então quando a gente olha pro trabalho do comunismo, é isso. Então quanto mais eu embruteço as pessoas, menos percepção elas têm do que é bom e do que é ruim. Beleza? Então é isso. Então é um embrutecimento. Eu vou deixando uma pessoa bruta. Ok? Ela vai ficando embrutecida. Automaticamente, a percepção dela acerca do que é bom e ruim, verdadeiro e mentiroso, mal e bem, vai diminuindo. Então ela embota. O que é uma coisa embotada? É uma coisa que, por exemplo, você imagina 1 litro de água dentro da garrafinha de 250 ml. É tipo isso. A pessoa tem capacidade para ser 1 litro, mas ela está embotada num frasco menor, apertada ali dentro. Então, isso é o emburrecimento programado das massas. Através de quem forma as massas. Quem forma as massas? Cultura, religião e família. O homem, ele é formado por essa tríade. E o homem é um ser mimético. O que é um ser mimético? O homem, ele é aquele que copia. Nós copiamos os outros para sermos quem somos, até a gente entender um pouco de quem a gente é. Até a gente elevar a nossa alma e até perceber que a imitação que a gente deveria fazer é a imitação do Cristo. Mas como não dá para imitar Cristo porque ele é Deus, a gente tem os santos, que são homens de carne e osso, pecadores como eu sou, maus como eu sou, com tendências ruins como eu tenho. E eu tenho essas pessoas de carne e osso que durante a sua vida fizeram coisas grandiosíssimas e altas. E eu consigo então ler essas histórias e me inspirar. Pô, eu consigo ler um Santo Agostinho e falar assim, caralho, esse cara era um lixo. E olha quem ele se tornou no final da vida dele. Nossa, que fantástico. Então eu posso imitar essa história. Então quando a Igreja Católica ela traz um santo,
E aqui eu não estou defendendo religião, tá? Eu sou católico, sou praticante, estudo catolicismo, não sou um intelectual, eu não sou padre, pelo amor de Deus, mas eu entendo um pouquinho da coisa que é o quê? Simplesmente são pessoas de carne e osso que eu tenho para eu imitar, beleza? Então, santos são boas referências de pessoas a serem imitadas, porque elas seguiram um caminho bom, um caminho que elas são mais próximas de Deus, elas foram uma cópia melhor do Cristo. Uma face do Cristo, né? Beleza. E isso tem diminuído cada vez mais, por quê? Porque as pessoas, de forma planejada, foram ficando burras. E isso nos leva a uma produção artística, a uma produção cultural de baixa qualidade como consequência. Então, é um ciclo que vai se alimentando, entendeu? Eles ditam as ideias, lançam os artistas, lançam a moda, lançam a cultura, lançam os filmes, lançam as séries, e isso vai formando o imaginário das pessoas, porque o homem é aquele que imita, nós somos seres miméticos. Aquilo que a gente mais imita, a gente se transforma, como Camões dizia, né? De tanto amar a coisa, você se transforma na coisa amada, não é? Então, por exemplo, um cara que é médico, que não era médico antes, de tanto imitar como outros médicos fazem, ele começa a ser um bom médico, beleza? Ponto. Então, olha que interessante. Inclusive, quando a gente olha aqui, né, para um elemento de manipulação de massa, a série Grey's Anatomy está na 24ª temporada, eu acho. São 24 anos já de série. Nunca se houve um desejo espontâneo de tanta pessoa querendo ser médico. E por que a gente quer muito médico? Quem que comanda a indústria médica e a indústria farmacêutica? Então, o que esses caras pedem? A gente precisa produzir mais médico para atender aqui nos nossos planos. Então, vamos criar uma série legal e bonitinha e romântica para fazer as pessoas desejarem ser médico. Período de guerra, período de nazismo, tudo isso propaganda voltada. É propaganda, porra. Uma série é propaganda. Para gerar maior desejo nas massas delas quererem aquilo que os próprios senhores das massas produzem. Então, um dos meus estudos é entender o que os senhores das massas estão fazendo. Então, um estudo que eu faço já tem algum tempo, que é estudar o que aconteceu ano após ano nos últimos pelo menos 100 anos. Eu tenho um artigo pessoal grande que, cara, eu vejo qual era o desejo das massas ano após ano e o que esses donos das grandes indústrias foram fazendo com as pessoas para elas desejarem aquilo. Beleza? Então tá, então a gente tem isso tudo planejado. Consequentemente, criam-se pessoas que têm aquele imaginário e, consequentemente, as pessoas elas vão produzir aquilo que elas imitam. E vão se comportar aquilo que elas imitam. Então a complexidade dos personagens diminui cada vez mais, porque é o resultado da produção cultural. Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa belíssima, a liberdade humana individual. Aí é o que a gente chama, que são as válvulas de escape, né? Você precisa de válvulas de escape sociais. Você viu que o povo foi pressionado demais a uma baixa cultura por muito tempo. Você vê dos últimos 3, 4 anos para cá um ressurgimento cristão e católico muito grande. Tanto protestante quanto católico muito grande. Principalmente católico. Quando eu ia à missa 4 anos atrás, eu sentava com o padre. Agora eu vou em qualquer missa, eu não consigo ver a missa quase, se eu chego na hora. Então, ao mesmo tempo, existe a liberdade humana individual, onde o homem começa a ver que, cara, isso não é bom, não é belo e não é verdadeiro. Porque o homem está para a verdade, bondade e beleza. O homem está para Deus, porque ele é filho de Deus. Então, automaticamente, você começa a ver um movimento de massa, um estopim pessoal de muitas pessoas querendo essa bondade, essa verdade e essa beleza de forma espontânea. Então, aí vem aonde é Deus agindo, entendeu? Então, tipo assim, por mais que os senhores das massas tentam fazer as suas manipulações, tem a hora também que a liberdade individual das massas age de forma espontânea, entendeu? Então, vai haver agora, nos próximos anos, você pode ter certeza que um avanço cultural, de alguma forma. E uma busca pela verdade maior, uma busca pela autenticidade maior. Então, a gente tem os personagens do Brasil que estão fazendo isso aí nas mídias sociais, Padre Paulo Ricardo, tem o Ítalo, tem... enfim, tem uma galera, tem o Guilherme Freire, entendeu? Então tem uma galera aparecendo, mostrando esse outro caminho que parece ser melhor para as pessoas. E o homem, como eu falei, a alma de cada um e o espírito de cada um tá para bondade, verdade e beleza. Então, cara, não tá dando certo eu ficar rebolando, não tá legal. Acho que minha vida não tá preenchida de sentido. Deixa eu ver o que mais que tem. E aí é onde a alma começa a buscar isso por conta própria e começa a encontrar.
Então, respondendo a sua questão, é isso, cara. Né? E agora a gente vai para o último conceito aqui, que é o que a gente chama de ângulo de ataque da marca. O ângulo de ataque narrativo de uma marca. Imagina que uma marca, ela tá literalmente num palco. Aí a gente pode fazer até um outro conteúdo, uma outra aula só falando sobre esse conceito para estender. Imagina que uma marca, ela tá num palco, como se fosse um palco de teatro, beleza? Então eu quero que vocês se imaginem sentados num teatro. Você está sentado num teatro. E no palco, valeu, está o produto. Então vamos a um exemplo. A gente recentemente entregou uma marca de chocolate também que vai explodir. Tenho certeza que vai explodir. No palco, então, tá o chocolate, beleza? E a gente tá assistindo lá. Ok? Então tá Arthur, tá Alan, tá Eric, tá Paula e tá eu. A gente tá assistindo lá. Cada um tem aqui uma marca de chocolate. Então vamos pegar lá. A Dengo. Você é dono da Dengo. A Dengo, ela escolheu um ângulo narrativo para falar do mesmo objeto. Nosso chocolate, ou a nossa marca de chocolate, ela representa o produtor baiano. E toda a narrativa da marca é construída ao entorno do cuidado do produtor baiano. Então, os elementos de marca, as narrativas de marca, você vai na loja, você vê histórias de produtores sendo valorizados e etc. E qual é o objeto que ela vende, a coisa que ela vende? Chocolate. Ah, mas a qualidade é superior. Cara, a gente não tá falando de qualidade, a gente tá falando de percepção só. A percepção que ela escolheu, o ângulo de ataque que ela escolheu narrar, é o quê? Nós defendemos o produtor baiano. Vamos pro outro agora, pro Alan. O Alan, ele é dono, sei lá, da Snickers. Do chocolate Snickers. Beleza? Eu sei que ele pertence a um grupo, mas enfim. O chocolate Snickers, ele é uma marca por si. O Alan, ao invés de falar que a gente defende o produtor baiano, ele escolheu, cara, o nosso chocolate dá energia. Mata a sua fome e te dá energia. Então, ele escolheu esse ângulo de ataque para falar do mesmo chocolate, para falar do mesmo produto, do mesmo objeto. Aí vem a Cacau Show. Eles escolhem um outro ângulo de ataque para falar de chocolate. Chocolate é para todos, pô, é do brasileiro. O chocolate ele tem que ser acessível. O chocolate ele tem que ser gostoso e acessível pro brasileiro. Gente, hoje mais da metade do chocolate consumido no Brasil é da Cacau Show. Uhum. Cacau Show, ela é a empresa que tem mais unidades, ou é assim? Eu acho que tem 5 mil lojas aí no Brasil. Uma quantidade de mora. O ângulo de ataque deles é esse. Qual que é o ângulo de ataque da Copenhague? Presentes. Então, nossas embalagens, a nossa nativa é presente. Aí, e a Lindt? Qualidade. Nosso chocolate é extrema qualidade. É o chocolate suíço, de alta qualidade. E tem o chefe, né? E tem o chefe, aí você vê a marca fazendo a propaganda, é um chefe fazendo assim. Aí tu vê a Snickers, é um cara comendo. Aí tu vê a Denga, o produtor colhendo. O que mudou? O produto mudou? Não, é chocolate. Ah, beleza, mas aí aí no caso tem o quê? Aí tem a qualidade do chocolate, que é uma outra esfera. Só sabe como. Mas a gente só sabe só quando come, pô. A gente só sabe só quando come. Mas antes a percepção criada foi o quê? Uma história. Marketing é história contada sobre uma embalagem. Então a história que cada um resolveu contar do objeto é diferente. E cada história e tipo de história atrai um tipo de público. Fala com um tipo de público. Fala com um tipo de audiência. Então a Snickers escolheu falar com um tipo de audiência, com um tipo de público. A Dengo com um tipo de público que valoriza mais história e... Entende? Então é isso. Então a gente pode estender isso aqui num outro encontro para falar sobre o palco das marcas, né? Que é o conceito de ângulo de ataque aí da narrativa de marca, né? Então, quando eu escolho esse ângulo narrativo de ataque, ele muda tudo. Não sei se você já assistiu, eu lembro de um episódio de Mad Men, Tá. que eles estão vendo como diferenciar a marca deles de cigarro no mercado, sendo que todo mundo tá falando que é prejudicial e tal.
e ele simplesmente tem a ideia e fala, o nosso é torrado. It's toasted. Looks Você strike. fala, todos são torrados, mas o nosso... Mas nenhum Vai fala complicar isso. que é torrado. É o ângulo de ataque narrativo. Então, o que eu tenho que fazer quando eu sou um psicólogo das marcas? Meu trabalho é ler o mercado, antes de tudo. Para onde está indo a opinião pública? Aí eu tenho que entender de opinião pública. Eu tenho que entender de quem são os senhores da opinião pública. Então, é um estudo que, quando você vai fazendo esse estudo inteiro, desde lá de trás, você encontra alguns desses senhores da opinião pública. Vai lá. Um exemplo bem rápido. Afirmando isso, por exemplo, a Hershey's. Ela mudou recentemente os produtos dela para sabor chocolate. Ou seja, produtos derivados ali apenas de manteiga de cacau, etc., que não tinha substância mesmo de chocolate. E Não tinha. rapidamente colocando isso, a grande massa ali das pessoas que hoje procuram de fato ali um chocolate de verdade e odeiam produtos que estão enganando, né? Mudando as fórmulas, as pessoas estão se tornando mais conscientes. Ainda mais dentro do Brasil, onde o Ministério, ele tá colocando ali, né? Sendo obrigadas aquelas marcas a colocarem lá alto teor de açúcar, alto teor de não sei o quê. Ela fez isso, deu muito errado. A galera, a grande massa, odiou e criticou a Hershey's. E imediatamente, 2 meses depois, 1 mês depois, ela já voltou atrás. Então, recentemente, a Hershey's deu um passo pra trás. Falou, não é mais sabor chocolate, calma, já mudei a embalagem, vamos voltar. Não, chocolate foi brincadeira, é mentira, Mas agora podia fazer a mesma coisa, né? Não fizeram. É brincadeira, e voltaram. Então é isso. Então, você tem que olhar para onde está indo a opinião pública. Para onde o desejo das pessoas está indo. Então, cara, o que é, em resumo, opinião pública? Ele responde a uma questão. Para onde está indo o desejo das pessoas? O que eles estão fazendo as pessoas desejarem agora? E, obviamente, vem a segunda camada. Por quê? Por que hoje estão querendo fazer as pessoas viverem mais? Por que hoje estão querendo fazer as pessoas cultuarem o físico? Por quê? A gente entra numa outra esfera aqui de conversa que vai longe. Sei lá, né, cara? Você quer cuidar da única coisa que você tem certeza que vai perder? Entendeu? Tem a sua importância, mas é o mais importante. Hoje é colocado como o mais importante, né? Por quê? Porque quando eu deixo o homem preso na matéria, ele para de se preocupar com o transcendental. E ele não desenvolve virtude, e ele não se preocupa com o que realmente ele deveria se preocupar. Só que é mais sexy. Só que é mais sexy, porque o Cristiano Ronaldo agora, ele tem 40 anos, mas é como se fosse um metabolismo de 30. Aí tem todo um estudo, aí pá, solta na mídia. Quem que pagou ele? As marcas. Quem manda nas marcas? Alguns homens. Quem manda nesses homens? Beleza? E aí você vê as empresas que esses homens têm. Hoje, aliás, esses dias, o fundador da BlackRock, que é o maior fundo do mundo, que é um dos manda-chuvas do mundo, tem 11 trilhões de dólares em posse, metade do PIB dos Estados Unidos, parece. Ele assumiu em mídia pública dizendo que foi um erro eles terem criado o movimento woke, porque diminuiu a produtividade das empresas e diminuiu o investimento das empresas. Então, cara, todo o movimento do gaysismo que teve recentemente, do LGBTQI+, era financiado por esses homens. Só que, cara, não deu certo. Então mudaram, né? Agora mudou a narrativa. Não, agora é outra coisa. Agora vamos cultuar o corpo, porque se eu produzo soldados que cuidam do corpo, eles produzem mais no trabalho. Rende mais dinheiro. Agora, se eu produzo uma geração de intelectuais, eu vou ter homens que vão questionar o que eu tô fazendo. Aí não rola, então aí dá trabalho, porra. Nego perguntando por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, entendeu? Aí não vai rolar, porra. Não, não vamos cuidar do corpo, porra. Olha lá, ó o Monjaro. Porra, por que cara tem Monjaro? Porque, cara, o cara que tá muito acima do peso, ele não consegue produzir bem. Ele não trabalha bem. Ele não é a peça eficiente na máquina, no sistema. É o consequente do efeito pandemia que veio... Aqui, ó.
Mas aí vem, é um consequente do efeito pandemia. Não, exato, porque veio o antecedente, né? Não é uma causa e efeito direto, porque são várias coisas. Então, é o antecedente do efeito pandemia, que gerou-se o home office. Do home office as pessoas ficaram em casa, logo engordaram, logo rendiam menos no home office do que no presencial. Agora eu construo todo um esquema para voltar as pessoas a, mesmo trabalhando em casa, porque muitas empresas se adaptaram a isso, né? A produzir Pra mais. produzirem mais, porque todo mundo ficou gordo. Mas a visão vai ainda acima. Quem que é o dono das indústrias médicas? Quem que é o dono dos hospitais? Quem que é o dono da rede médica mundial? Quem que é o dono da matéria-prima que vende para a medicina? Indústria do petróleo, porra. Por que que carro elétrico agora vai cair ainda mais no hype? Menos no hype? Porque não vende tanto combustível, então vamos voltar atrás. Então é isso, cara. Então, se eu não entendo, olha só que interessante. Por que que uma pessoa deseja? Essa é a pergunta que um psicólogo de marca tem que fazer. Por que uma pessoa deseja? Como é que eu fabrico o desejo? Eu tenho que ver o que que a indústria está fabricando de desejo. E aí eu vejo aqui na ponta como é que eu vou adaptar a minha narrativa, como é que eu vou adaptar o meu curso, como é que eu vou adaptar. Por exemplo, a Autêntica até hoje, a nossa empresa, ela sempre olhou muito para a educação. Mas a educação, historicamente, na nossa empresa, sempre representou 10, 15% do nosso faturamento. A gente não é uma empresa de educação, a gente é uma empresa de consultoria individual. A gente entra na empresa das pessoas, reconstrói a marca, constrói a estratégia da marca, a estratégia de comunicação da marca e lança no mercado. E faz vender mais. A gente ganhou, até hoje, o nosso dinheiro assim. E por que que a gente tem decidido agora ainda mais ir e narrar mesmo e bater no peito? Cara, a gente é consultoria. Porque, cara, a gente escolheu falar com quem tem um poderio maior sobre as massas. A gente escolheu falar agora com quem tem mais capacidade de executar algumas coisas que a gente ensina, que a gente entrega. E a gente escolheu agora também olhar para o mercado. Para onde está indo a opinião pública do Brasil hoje? Empresa mesmo, de verdade, que já está faturando, o cara não quer educação mais. Irmão, não tenho tempo para executar a educação. Eu não tenho tempo para aprender a executar. Eu quero que você execute por mim, irmão. Teu chat GPT. Se eu quiser aprender, eu tenho um chat GPT. Educação vai cair em desuso logo, logo. Ela vai se adaptar. Eu não vou dizer em desuso em todos os setores, mas eu estou dizendo no setor empreendedor que as pessoas querem algo prático. Vamos lá. O que que um empreendedor quer? Quer dinheiro. Ele quer algo prático que dê dinheiro. Se eu tenho que aprender para executar, é um tempo que muitas vezes ele não tem. Então, quem que entrega economia de tempo, que consequentemente gera mais dinheiro? A consultoria. A empresa entra, arruma e deixa funcionando e vai embora. Vamos lá, ele não quer aprender a editar um vídeo, ele quer o vídeo pronto. É isso aí. Entendeu? Então é isso. Então, cada vez mais o mundo, o Brasil, né? Porque eu conheço pouquinho de mundo, mas eu vou falar onde eu vivo e estudo mais. Brasil. O desejo das pessoas está indo para essa direção, para resolver mais rápido. Porque se o cara tem dúvida, porra, todo mundo pode perguntar pro ChatGPT, pro Claude hoje e falar assim, cara, como é que eu me posiciono melhor? Como é que eu crio uma estratégia de marca melhor? Ele vai te dar um monte de conselho. Ele vai te ensinar, ele vai te falar o que é, ele vai te falar o que não é. E acabou ali, o cara pode tentar executar sozinho, só que ele vai tentar e vai errar muito, porque eu sei o caminho e o cara vai errar muito até ele encontrar um caminho certo para fazer. Porque são um monte de informações soltas e sem um eixo claro. Porque não tem uma camada de conhecimento que o cara deveria saber para perguntar, para fazer a pergunta. Automaticamente ele vai ter um monte de informação na cabeça que ele não vai conseguir executar. Então, cara, deixa eu contratar alguém que faz essa merda. Entendeu? E que me entregue rápido e bem esse negócio. Então é isso. Então é a gente pensar nisso, entendeu? Alguma pergunta a mais? Quem pergunta aí, Eric? Vai lá. A gente está falando sobre marca, sobre percepção, sobre narrativa. Acredito que para uma pessoa se posicionar bem no mercado, ela precisa ter uma clareza de identidade. Como Perfeito. que ela tem essa clareza de identidade? Beleza. Dela mesma. Quando a gente está falando de marca, a gente está falando de 3 esferas: identidade, posicionamento e comunicação. Beleza? Então, são 3 esferas que existem dentro da construção de uma marca: identidade da marca, posicionamento,
Comunicação. A esfera da identidade responde a uma pergunta: quem eu sou? Quando eu sei quem eu sou, eu vou lá e eu construo o quê? Eu me posiciono, porque eu tenho a clareza do que eu tenho de diferente comparado às outras pessoas do mercado. Então, quem esta marca é? Então, o que eu chamo aqui de núcleo, ó, né? É o núcleo aqui, ó. Quem esta marca é? Né? Quem esta marca é? Tudo começa com uma história pessoal do founder, e aí isso transcende para a visão do negócio, missão do negócio, causa do negócio, valores do negócio. Beleza. Quando então eu tenho a clareza de quem eu sou, eu consigo projetar isso no posicionamento da minha marca. Porque o que é posicionamento? Posicionamento responde a uma pergunta: o que eu tenho de diferente comparado às outras pessoas do meu mercado? Então, se eu sei quem eu sou, é só fazer por dedução e comparação. Eu vejo quem está no mercado, eu vejo o que eu tenho de diferente e eu comunico isso depois na esfera da comunicação. A esfera da comunicação é logo, tipografia, paleta de cor, estética, cenário, roupa, estilo de voz, tom de voz, manifesto, campanhas, mídia, ali que eu vou aparecer. Por exemplo, não vale a pena aparecer para mim numa revista Capricho, concorda comigo? Mas vale a pena eu aparecer numa mídia, por exemplo, sei lá, Forbes. Mídia digital eu posso aparecer em todas, não tem problema, mas de forma diferente em cada mídia. Entendeu? Mas hoje a gente vai focar, e tem focado muito mais em YouTube, Instagram, artigos no Substack, que eu vou começar a colocar muito artigo lá dentro, e LinkedIn. Porque o meu público, que é o empresário, ele lê. TikTok é secundário. A gente posta lá refugo, entendeu? Porque não é o nosso público lá dentro. Não é onde eu vou gastar minha maior energia. Então vamos lá, respondendo a sua questão. Como o cara encontra a identidade dele, né? Como que ele consegue responder quem eu sou? Aí é onde entra muito da psicologia das marcas, principalmente na esfera da identidade. Porque dentro do profissional de psicologia da marca, ele entende profundamente quem aquela pessoa é, por mais que aquela empresa já tenha muito sucesso. Por exemplo, pouco tempo atrás a gente estava aqui com uma empresa que fatura 60 milhões por ano, uma rede de escolas. E o fundador, excelente fundador, por sinal, já não conseguia mais responder com clareza, cara, o que nos diferencia? Quem que a gente de fato é no mercado hoje? Porque ele não estava com uma clareza interior de realmente do porquê ele estava fazendo aquilo tudo e do porquê ele começou aquilo tudo. Essa história já não estava mais tão clara para ele. Quando a gente retomou essa história, ele, caralho, isso é eu. Então tem várias ferramentas na minha metodologia que eu vou perguntando, que é como se fosse uma sessão quase de psicoterapia, onde eu vou encontrando núcleos e camadas da cebola até a gente chegar num cerne que, tipo, caralho, velho, isso aqui realmente é o meu motivo. Quando a gente encontra esse cerne, pronto, a gente projeta pro resto da marca. A gente reconfigura a marca. Mas a gente tem que ajudar o cara a responder esse quem eu sou. Então, como fazer isso? Basicamente, você tem que entender de algumas ferramentas da psicologia para que você consiga espelhar aquela pessoa para ela mesma de uma forma mais clara. Ela é como se fosse um espelho sujo, no qual você tem que limpar. Você tem que mostrar para ela com mais clareza os atributos que ela tem, a vocação que ela tem, e automaticamente traduzir isso depois em história, em marca. Então, eu sei que parece complexo e abstrato, mas de fato porque a gente está lidando aqui com a alma humana, e a alma humana não tem matéria, né? Ela não tem uma forma, ela é um ente abstrato. Né? Você não pega na alma humana, você não pega no amor, você não pega, né? Você não consegue pegar. Eu consigo. A caneta é um ente material. O homem é o ente material, ele tem seu corpo, mas a alma você não consegue pegar, o espírito você não consegue pegar. Né? Então, quando eu entendo sobre a alma humana e o espírito humano, eu consigo olhar para a pessoa, olhar para o olho dela e fazer uma leitura profunda de quem ela é, como pessoa, aí entender aonde a marca surge e por quê. E aí depois eu articulo essas duas coisas e consigo traduzir aquilo numa boa história. E nessa história eu consigo espelhar e dizer pro cara, ei, isto é você. Isto é você. Isto é o que você é.
Então vamos para essa direção porque você tem uma vocação, ou seja, uma naturalidade. O teu personagem é mais fácil de vir por esse caminho porque isto é você. E aí, óbvio, tem que ver se o mercado também quer isso. Aí eu olho para o mercado, eu olho para o desejo daquele público, falo assim, caralho, esse público deseja isso. Esse público quer isso. Maneiro, então vamos para cá. Aí é onde a gente vai lá e posiciona a marca. Então, não tem como eu responder a sua questão de uma forma simplificada, porque é uma união de conhecimentos que um psicólogo de marca tem que ter para que ele consiga dizer exatamente o que é aquela pessoa e o que aquela marca é e projetar isso depois em objetos, que são as coisas que a marca vende, entendeu? Então, por exemplo, essa marca que eu criei recente de chocolate, a gente trouxe, né, o eixo narrativo da marca é o quê? Aquele chocolate que as famílias não esquecem. E quando eu vou para toda a história da fundadora e do fundador, mas principalmente da fundadora, eu vejo em toda a biografia dela, desde quando ela era criança, um dom natural de cuidar de gente. Um dom natural de lidar com as pessoas, um dom natural de cuidar das pessoas. Então, quando eu pego toda a biografia dela, eu falo assim, caralho, velho, tem algo aqui. E depois de olhar para quem essa pessoa é, eu falo assim, bicho, tua marca tem que vir para cá, porque é muito mais natural para você ser esse personagem. É muito mais natural a marca ser essa representação de cuidado. E ela tem um carinho por famílias, ela tem um carinho pelas pessoas muito grande. Automaticamente eu uso esse atributo natural da personalidade dela, da vida dela, que ela tem na vocação dela, que é mais profundo, e eu transmito isso em marca. Vamos pegar, por exemplo, o Lázaro mesmo. Cara, o que eu fui fazer com o Lázaro? Para mim, como eu já faço isso há muito tempo, eu atendi como psicoterapeuta, é muito fácil de eu ler uma pessoa. Cara, eu li ele com certa facilidade, porque ele é uma personalidade muito forte, é um personagem muito forte. Ficou muito fácil de eu traduzir a personalidade dele, o DNA, a identidade dele, nessa nova marca que ele está construindo. Então, o que eu quero te dizer é que quando você entende de gente, você entende de como construir uma boa marca. Mas se você só entender de gente, como eu conheço um monte de psicólogo, um monte de psicoterapeuta tão bom quanto eu, talvez que estudou muito mais do que eu, mas que não tem a capacidade de marketing e não tem a capacidade de diretor de cinema, de narrativa, de dirigir. Então, esses três mundos articulados ao mesmo tempo. Né? Então, em suma, para reconhecer a identidade de uma pessoa, você tem que ajudar essa pessoa a responder. O que eu tenho facilidade? Quem eu sou? O que Deus quer de mim? Qual que é a minha vocação? E aí, a partir disso, vai desmembrando uma série de outras questões que você consegue trazer e traduzir essa pessoa para que ela, caralho, isto é eu, perfeito. Então a sua marca vai para essa direção. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário aqui abaixo nesse vídeo também, que é muito importante pra gente, de temas que você gostaria de ouvir por aqui. Compartilhe esse vídeo com outro empreendedor que precisa entender sobre esse conceito de marketing, a história contada sobre uma embalagem. Que a qualidade das suas histórias define a qualidade e a percepção que as pessoas terão dos seus produtos e dos seus serviços. Tamo junto, até o próximo vídeo.